Sem sombra de dúvidas, o livro mais popular de todo o mundo é a Bíblia Sagrada, que entre suas diferenças de acordo com a religião e doutrina, é composta pelo Antigo e Novo Testamento. Ainda que você aí de casa não tenha nenhuma fé em particular ou não siga nenhuma religião cristã, que obviamente tem a Bíblia como foco central, você pode ter um exemplar de fácil acesso. Muitas pessoas, inclusive, utilizam a Bíblia como um guia de comportamento ou mesmo a enxergam como um grande livro de filosofia e moral. A grande verdade é que essa não é nem nunca foi a realidade das Escrituras Sagradas, mas certamente muita gente a enxerga assim. A questão é que ao longo dos milênios, as Escrituras sempre fizeram parte do cotidiano de bilhões de pessoas. E conforme os testamentos passaram a se espalhar pelo mundo, foi necessário que as pessoas extremamente capacitadas e estudiosas se debruçassem em estudos sérios para traduzir a palavra de Deus para os mais diversos idiomas, a fim de torná-la acessível para a população que precisava. É pensando nisso que hoje vamos te trazer a história de diversas traduções da Bíblia Sagrada, mostrando seus contextos e suas importâncias ao longo da história. Fique ligado, o assunto de hoje é extremamente importante, até porque a Bíblia que você tem em mãos hoje existe no seu idioma graças aos esforços de pessoas de milhares de anos atrás. Pois bem, antes de falarmos da primeira tradução da Bíblia, é necessário entender em quais línguas a palavra de Deus foi escrita originalmente. O Antigo Testamento, ou seja, de Gênesis até Malaquias, foi escrito majoritariamente em hebraico, a língua dos hebreus, o povo de Deus. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a maioria dos livros históricos, poéticos e proféticos foram escritos em hebraico. Além disso, alguns trechos pontuais do Antigo Testamento foram escritos na língua aramaica. O aramaico é uma língua bem antiga que foi extremamente utilizada no Oriente Médio. Ele tem esse nome devido à sua ligação com o povo arameu e foi amplamente difundido na região que contempla da Síria até a Mesopotâmia Ocidental. Segundo o site suapesquisa.com, o aramaico começou a surgir como uma língua distinta por volta do final do século XI a.C. e se originou entre os arameus, um grupo de tribos nômades e seminômades de fala semítica na região que hoje é a Síria e arredores. Antes da era cristã, esse idioma acabou ficando muito popular no Mediterrâneo e isso tem tudo a ver com a presença dessa língua na Bíblia, mais especificamente no Antigo Testamento, bem nos livros que descrevem e foram escritos durante o exílio babilônico. Após a conquista de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor II, milhares de judeus foram levados para a Babilônia, onde precisaram enfrentar desafios complicadíssimos para preservar a identidade religiosa e cultural do seu povo. Falando brevemente sobre esse tema, caso você tenha alguma instrução na história do povo judeu, você pode ter se lembrado do livro de Daniel, que descreve a história de um jovem que teve que resistir às investidas dos babilônicos para preservar a sua própria fé. Algumas partes desse livro foram escritas justamente nesse idioma. Entre o versículo 4, parte B, do capítulo 2, e o versículo 28 do capítulo 7, o autor do livro utilizou o aramaico para transmitir a mensagem de Deus. Esse é apenas um exemplo. Algumas partes do livro de Esdras também utilizaram o aramaico. E também foram utilizadas algumas expressões pontuais em outros livros. Pois bem, no Novo Testamento, que passa a ser escrito após o nascimento de Jesus, já está inserido em um contexto muito diferente do Antigo Testamento. A língua escolhida para compor todo o Novo Testamento, que sobretudo conta a trajetória de Cristo Jesus através dos evangelhos, foi o grego. Essa parcela da Bíblia foi escrita durante o século I depois de Cristo. Nessa época, o grego comum era a língua mais falada do mundo mediterrâneo e do Oriente Médio. Nesse contexto, apesar de estarmos falando do Império Romano como governo dominante, o grego era mantido como o idioma predominante no comércio, na educação e interações com outras culturas, mesmo o latim sendo a língua oficial dos romanos. Dessa forma, os autores bíblicos escreveram seus livros e epístolas em grego, com o foco de alcançar o maior número de pessoas possíveis, incluindo judeus
e gentios. Além deste ponto, alguns especialistas entendem que essa escolha também teve a ver com a capacidade que o grego tinha em expressar conceitos teológicos com mais profundidade e clareza, o que certamente pôde fortalecer a transmissão do Evangelho. Muito bem, sabendo desse contexto importantíssimo, podemos falar da primeira tradução a ser feita. Por volta do ano 280 a.C., o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, formados por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram traduzidos para o grego. O motivo disso foi a necessidade de atingir alguns dos judeus que viviam fora da terra de Israel e já não tinha mais tanto contato e domínio sobre a língua hebraica. Alguns anos depois, os demais livros do Antigo Testamento também foram traduzidos. O nome dessa tradução é Septuaginta, que está relacionado ao número 70. A história diz que justamente 70 pessoas estiveram envolvidas nessa tradução e, por isso, esse nome. Porém, esse fato passou a ser questionado por historiadores ao longo dos séculos. Algo muito interessante a se observar aqui é que quando o Novo Testamento foi escrito, os autores tinham acesso aos textos do Antigo Testamento através da tradução da Septuaginta, e eles frequentemente citavam justamente essa versão em seus textos, que foram inspirados por Deus. É muito interessante como a construção da Bíblia em sua plenitude teve relação com uma tradução que possibilitou os próprios escritores dos livros subsequentes a terem contato com as Escrituras. Agora, a tradução que falaremos é a chamada Vulgata Latina, que, como você deve ter bem deduzido, se trata de uma tradução das Escrituras Sagradas para o latim. Essa tradução foi realizada pelo sacerdote cristão Jerônimo, que se dedicou a essa tarefa entre o ano 383 até 405 depois de Cristo. Apesar de haver um consenso de sua importância e seu mérito nessa tradução, existem historiadores que afirmam que Jerônimo não foi capaz de traduzir todos os livros da Bíblia por si só e que essa tarefa precisou ser continuada por algum grupo de pessoas. Contudo, é aceito que ele conseguiu traduzir o Antigo Testamento e os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. O restante dos livros são debatidos. Normalmente, essa tradução é referenciada somente como Vulgata, que é uma palavra do latim que passa a ideia de algo comum, pois era justamente essa a intenção dessa tradução: trazer a palavra de Deus para o cotidiano das pessoas, tornar as Escrituras algo comum, acessível para o maior número de pessoas possível. Essa versão da Bíblia foi reconhecida como versão oficial por cerca de 1000 anos dentro da história da Igreja e foi usada durante a maior parte da hegemonia da Igreja Católica como instituição predominante no que se diz respeito ao cristianismo. Essa tradução foi encomendada pelo Papa Dámaso I no ano 382 depois de Cristo. Ele encarregou Jerônimo dessa tarefa, que a princípio seria apenas uma revisão de textos já traduzidos para o latim, o que por si só já se baseava na tradução da Septuaginta. Contudo, o cuidado de Jerônimo foi fundamental para a repercussão da sua tradução, pois ele decidiu traduzir os textos revisitando as Escrituras em seus idiomas originais, fugindo da Septuaginta como texto base para a tradução. Um ponto importante para destacarmos aqui é que Jerônimo incluiu os textos deuterocanônicos em sua tradução, os chamados também de livros apócrifos, que não existiam na Bíblia em seu idioma original, mas já estavam compondo as Escrituras na Septuaginta. Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e algumas inserções em Daniel e Esther são o que os estudiosos, sobretudo teólogos protestantes, não consideram como textos inspirados por Deus e logo não devem estar dentro do cânone sagrado da Bíblia. Nessa parte existem divergências teológicas, principalmente entre católicos e protestantes, que discutem sobre a importância de incluir ou excluir esses livros da Bíblia. A Vulgata apenas se tornou a Bíblia aceita dentro das igrejas católicas muito tempo depois da morte de Jerônimo. Gregório o Grande, que serviu como Papa entre os anos 590 a 604, foi quem aprovou o uso dessa tradução nos cultos católicos. Algum tempo depois, entre os séculos 8 e 9, a Vulgata já tomava o lugar da antiga tradução na maior parte das igrejas ocidentais.
Segundo o portal evangelioeterno.org, em 8 de abril de 1546, o Concílio de Trento adotou a Vulgata como a tradução autorizada da Igreja Católica Romana. O Papa Sisto V publicou uma impressão oficial desse texto autoritário em 1590, assim como o Papa Clemente VIII em 1592. Hoje ainda existe a versão chamada Neo-Vulgata, que foi produzida sob o governo do Papa Paulo VI e reformulou os textos se baseando numa visão mais moderna. Ela foi publicada em Roma em 1979 e continua sendo a versão oficial da Igreja Católica até os dias de hoje. Ainda segundo o portal evangelioeterno.org, aproximadamente 10.000 manuscritos da Vulgata existem hoje, sejam eles completos ou incompletos. Esses manuscritos são datados do século V a XV e, de acordo com estudos modernos, a Vulgata Latina foi usada como texto base para a tradução da Bíblia em vários outros idiomas. As primeiras versões da Bíblia nos idiomas alemão, italiano, tcheco e francês derivaram do latim e não das línguas originais em que os textos foram escritos. Esse é um processo comum ao longo da história, mas que pode gerar grandes problemas de tradução. Imagine que essa situação possa se assemelhar a um telefone sem fio. Você precisa que uma informação chegue até um ouvinte, mas não é possível que a sua fala chegue até ele sem o intermédio de uma terceira pessoa, que deve ouvir o que você tem a dizer e depois reproduzir o que você falou. A situação é que pode haver todo tipo de falha de comunicação nesse processo. A pessoa pode ouvir errado e passar a mensagem errônea, ou pode trazer um sinônimo no que você falou que pode gerar outra interpretação. A situação pode ficar bem complicada quando começamos a falar de um livro tão importante para tantas pessoas e instituições. O ideal é que qualquer tipo de tradução seja feita diretamente do idioma original, para que não exista nenhum tipo de intervenção, o que pode alterar profundamente o significado de certos trechos, principalmente os mais complexos. Pois bem, agora falaremos de uma tradução extremamente importante que é um marco tremendo para a história do cristianismo e da Igreja de Cristo, sobretudo a história do protestantismo. Falaremos agora da Bíblia de Lutero, traduzida por ele mesmo. Martinho Lutero foi o principal nome da Reforma Protestante. Ele foi um monge agostiniano que passou a negar o catolicismo, apoiando-se na ideia de que a Igreja Católica tomou um rumo totalmente contra a Bíblia. O principal fator que o fez se movimentar contra a Igreja foi a cobrança de indulgências, que achavam a prática totalmente errada, desumana e pecaminosa. Dessa forma, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero foi até as portas da igreja de Wittenberg e pregou suas 95 teses, pontos que criticavam práticas diversas da Igreja Católica. Pouquíssimo tempo após isso, ele passou a ser fortemente perseguido pela Igreja, acusado de heresia pelo que estava fazendo, mas acabou sendo protegido por nobres que tinham interesse na quebra do poder absoluto da Igreja Católica. Com o passar do tempo, ele viu a necessidade de trazer a palavra de Deus para o povo, lembrando que a Bíblia era comumente achada apenas em latim, ainda na tradução Vulgata que comentamos. Mas nessa altura, no século XVI, o povo já não falava mais latim há muito tempo. Então, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao que estava verdadeiramente escrito nas Escrituras. Foi pensando nisso que ele decidiu produzir uma tradução para o alemão, seu idioma, com as próprias mãos. A Bíblia de Lutero, como viria a ser conhecida posteriormente, não foi a primeira versão das Escrituras para o alemão, mas certamente foi a mais fundamental e inegavelmente a mais difundida. Segundo o próprio Martinho Lutero, sua intenção era de trazer as Escrituras para o entendimento do homem comum, então fez com que a sua versão fosse a mais clara possível, para facilitar o entendimento até mesmo daqueles que não tinham nenhuma instrução na fé cristã. A primeira versão de sua tradução a ser comercializada na Alemanha foi uma tradução de apenas do Novo Testamento, que foi vendida na Feira do Livro de Leipzig em setembro de 1522. Nessa ocasião, foram impressas cerca de 3.000 unidades de sua versão e, na realidade, elas eram bem caras, porém infinitamente mais baratas do que as que existiam
existiam para serem compradas anteriormente. Em um texto do portal dw.com, que compila curiosidades sobre essa versão da Bíblia, é citada uma fala do teólogo Hartmut Hovelmann, que comparou o preço da Bíblia de Lutero a coisas que podemos calcular hoje. É interessante, veja só. Antes de Lutero, você tinha que pagar o equivalente hoje em dia a uma Mercedes Classe S por uma Bíblia impressa. No século XVI, a Bíblia de Lutero era vendida pelo mesmo preço que uma geladeira de hoje em dia. Certamente, não é todo dia que podemos desembolsar dinheiro suficiente para comprar uma geladeira, mas certamente a maioria de nós nunca conseguirá juntar dinheiro para comprar um Mercedes Classe S. Em pouquíssimo tempo, as versões que foram produzidas se esgotaram, levando a demanda por novas impressões. Contudo, ele só conseguiu terminar a tradução do Antigo Testamento em 1534. A tradução do Novo Testamento foi feita por ele mesmo a partir do grego antigo com auxílio de traduções para o latim. Mas a rotina de trabalho de Lutero, quando passou a se debruçar sobre o Antigo, foi mais complicada. Ele precisou da ajuda de vários outros teólogos e especialistas das áreas de linguística. Afinal de contas, ele não tinha domínio sobre o hebraico e o aramaico, e isso acabou dificultando enormemente a sua tarefa. Numa carta que escreveu após o fim da tradução em 1534, ele citou que o livro de Jó, em particular, lhe rendeu muito trabalho e muita dor de cabeça. Nos esforçamos tanto que mal conseguimos terminar 3 linhas em 4 dias. Até a sua morte, cerca de 200.000 cópias da sua tradução foram publicadas, e isso é extremamente impressionante. Por fim, falaremos aqui sobre a primeira tradução da Bíblia para o nosso idioma, o português. Caso você pegue sua Bíblia e olhe as primeiras páginas, talvez encontre o nome João Ferreira de Almeida. Esse é o homem responsável pela primeira tradução das Escrituras para o nosso idioma. João nasceu em Torre de Tavares, no então Reino de Portugal, em 1628. Sua história e função foram algo muito interessantes. Ele foi um grande viajante, não ficou parado apenas em Portugal. Ele teve muito contato com os Países Baixos e também esteve em alguns países da Ásia, como Indonésia e Malásia. Quando tinha apenas 16 anos e estava em Málaga, na Malásia, começou a traduzir uma parte dos evangelhos e de algumas cartas do Novo Testamento para o português, a partir de traduções já realizadas pelo espanhol. Ele ficou em Málaga até 1651, quando passou em exames para ser aceito como candidato a pastor. A partir desse momento, ele começou a dar aulas de português para pastores, já que nessa época o português era um canal extremamente importante, principalmente para o comércio. Logo, era fundamental que pastores e pregadores dominassem as línguas mais faladas para facilitar as empreitadas que visavam o evangelismo. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a partir de 1663, Almeida trabalhou na congregação de fala portuguesa da cidade de Batávia. Nessa nova fase, teve uma intensa atividade como pastor e, ao mesmo tempo, retomou o trabalho de tradução da Bíblia que foi iniciada em sua juventude. Ele teve sucesso em traduzir o Novo Testamento, mas, infelizmente, não conseguiu terminar todo o trabalho e faleceu antes de finalizar o Antigo Testamento, que, segundo alguns estudos, parou no livro de Ezequiel. Um pastor holandês chamado Jacobus op den Akker, que era colega de João, prestou o serviço de concluir sua tradução em 1694. Contudo, a edição que juntava todo o trabalho só foi publicada em 1819. Ainda segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a edição de 1898, feita na Europa, viria a ser conhecida como Revista e Corrigida. Em meados do século XX, no Brasil, o texto de Almeida foi revisto e atualizado, e essa edição acabou ficando conhecida como Revista e Atualizada. Em setembro de 2013, após uma reunião com representantes das igrejas cristãs brasileiras, foi iniciado o trabalho de revisão da Revista e Atualizada, que resultou na Nova Almeida Atualizada, lançada em 2017. Essas histórias são extremamente fascinantes e muito importantes para entendermos a trajetória da igreja e da formação da própria Bíblia Sagrada. Nós agradecemos a sua participação, sempre tão especial, e nos vemos no próximo vídeo.